Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série Enraizados. Se a mídia tiver com a arte aí, se for possível, colocar a arte do Enraizados aqui atrás, porque hoje é a continuação do tema. Hoje os nossos queridos líderes não estão entre nós. Eles foram numa conferência, num congresso lá em São Paulo. Mas, se vocês estiverem acompanhando aí, Gus, Tami, estamos morrendo de saudade, volta logo, amamos vocês. E vamos dar continuidade aqui à série que nós temos conversado já esse mês, nas últimas 2 semanas ela se iniciou, que é o Enraizados, a série sobre estarmos enraizados, cada vez mais profundos em Deus, criando raízes cada vez mais profundo em Deus. Porque como uma árvore, quanto mais profunda a sua raiz, mais difícil dela ser derrubada, se é que é possível derrubar ela. Então assim a gente tem que ser também, ter as raízes bem profundas em Jesus, em Deus, para que nada venha nos abalar. E o tema de hoje, inclusive, é intimidade com Deus. Deixa eu abrir aqui. Eu anotei em tudo que é canto aqui. Tem anotação na Bíblia, no caderno, no celular. Deixa eu só abrir aqui rapidão. Aí. O tema de hoje é solo da intimidade. Nosso coração é um solo e a gente tem que preparar ele para ter uma intimidade com o papai. E na semana passada, a Tami ministrou, falou um pouquinho sobre os processos de Deus na nossa vida, E hoje eu gostaria de falar sobre as fundações que nós colocamos no momento de construir as nossas raízes e aprofundar elas. E Deus quer construir as suas fundações com alguns ingredientes e numa ordem certa, como se fosse uma receitinha aí de bolo. Valeu, mano. E o nosso sistema de raízes, no nosso interior, ele é um relacionamento pessoal com Deus. Ele é marcado por intimidade, dependência, fé e descanso. E tudo isso, essa intimidade com Deus, essa dependência com Deus, essa fé em Deus, esse descanso em Deus, cada uma dessas coisas, nós conseguimos no secreto com Deus, com a oração com Deus. E a oração ela é essencial para estabelecer essas raízes saudáveis. E aqui tem uma história, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, provavelmente, que é a história de Davi, E a história de Davi, a primeira coisa que ele fez, depois que ele foi ungido rei, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele foi ungido rei, ali na Bíblia, tem a passagem que conta quando Samuel vai lá e derrama o óleo sobre a cabeça dele, ungindo ele rei sobre Israel. Era num momento de ceia, então a Bíblia não deixa específico, mas provavelmente ele terminou aquela ceia e voltou pro campo ali, onde era o momento de intimidade dele com Deus. Isso porque no capítulo seguinte, depois Saul manda buscar ele lá, já depois dele ser ungido rei, lá no campo onde ele tinha o tempo dele com Deus. Então, quero orar aqui rapidinho, quero ler aqui rapidinho 1 Samuel 16, que é quando Samuel unge Davi. Eu vou ler bem rápido mesmo, só para a gente dar sequência aqui na nossa conversa. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e vai me matar. Saul, na época, era o rei de Israel. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer.
Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele e, tremendo de medo, perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: Também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: Traga-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então Davi, ele tem tudo a ver com esse solo de intimidade, né? Porque buscando um rei, imagina, o rei naquela época, querendo ou não, ele ia ainda para as guerras, então ele tinha que ter um bom porte físico, tinha que ser atlético, tinha que saber lutar e tudo mais. E de todos os filhos de Jessé, todos que se enquadravam ali aos olhos humanos, né, aparentemente estavam aptos para ser rei, mas o Senhor não via nada da aparência ou das aptidões deles, ele via o coração. E o único que tinha um coração disposto, disponível, como que Deus estava procurando, era Davi, porque Davi tinha intimidade com Deus. Então Davi, depois que foi ungido rei, ele voltou justamente para a rotina dele, o que ele fazia todos os dias. Ele voltou para o campo, para as ovelhas, e o campo era o lugar secreto onde ele construiu a fundação de intimidade com Deus, que habilitou ele a vencer e, por fim, cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então, já vai parando para pensar aí também, já vai refletindo você aí no teu lugar. Onde que tem sido o seu lugar secreto? No caso de Davi aqui, era o campo, era junto com as ovelhas. Enquanto ele estava lá pastoreando, ele já tirava o tempo dele para estar conversando com Deus, para estar orando, para estar lendo a palavra. No caso de Davi ali era o campo. E para você, qual que é o seu lugar secreto? Se é que você tem ou que você volta para ele, né? Mas vai refletindo aí. E construir uma vida no secreto é crucial para o nosso sucesso com o Senhor, pois é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para que os frutos durem. É interessante, eu tenho aqui uma Bíblia de estudo, recomendo essa Bíblia para todo mundo. A linguagem dela é fácil, é NVI, ela já está com umas marcas de guerra aqui, mas é Bíblia de estudo facilitado o nome dela. E tem alguns comentários aqui, eu achei muito interessante. Eu nem ia ler esse texto, mas quando eu estava refletindo sobre ele, eu vi esse comentário, eu falei, preciso levar isso para a galera, que diz assim: o primeiro rei de Israel, no caso falando de Saul, o seu reinado tinha enorme expectativa, e as qualidades de líder transbordam dele, mas ele fracassa. Olha isso, tinha enorme expectativa, ele era um líder nato, mas ele fracassou, e por uma simples razão, ele foi desobediente a Deus.
a recusa a reconhecer Deus como verdadeiro e soberano sobre os israelitas. Então, sem hesitar, Deus encerra essa dinastia real e busca um substituto em outro lugar. O rei substituto tem pouco em comum com o seu antecessor. Ninguém, nem mesmo o próprio pai, enxergava o potencial na realeza do jovem Davi. Olha isso que forte. Tanto que quando a gente acabou de ler, Jessé ia chamar os filhos para ser ungido rei, ele nem lembrou que Davi existia. O Samuel teve que insistir ali com uma revelação de Deus, com sabedoria divina, falar, pô, você não tem mais ninguém aí não? Porque não é nenhum desses. Nem o pai enxergava isso nele. Mas Deus, ele usa diferentes padrões de medição. O homem vê a aparência e o Senhor vê o coração. Apesar da sua origem humilde, apesar dos seus muitos defeitos, Davi há de se tornar o maior rei da história de Israel. Olha como isso é pesado, como isso é forte. Ninguém dava nada para o cara, ele não tinha aptidão nenhuma. Quando a gente lê um pouquinho mais na frente na palavra, antes dele ir lutar contra Golias, Saul ainda tenta dar a armadura dele para Davi. Davi não conseguia se mexer com a armadura, ele era pequeno, ele não tinha tanta força física, mas para Deus isso não importava, não interessava, era o coração que ele via. E meu irmão, se Deus é por nós, quem que vai ser contra? Ninguém enxergava o potencial em Davi, mas Deus conhecia o seu coração. E algo que me chamou a atenção até, na verdade eu estava pensando e refletindo nisso, foi algo que o Espírito Santo me revelou nesse momento agora da sala de oração, antes do MAG, até durante o louvor. Eu ia orando e pensando um pouquinho sobre o que eu tinha para conversar com vocês aqui hoje. E Deus, ele me revelou duas coisas aqui muito interessantes. É que Davi, a gente vê ali no final de 1 Samuel 16, é o último versículo. Penúltimo. Não, é o último. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu a cabeça na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha que interessante. Davi, naquela época, tá gente, hoje não é mais assim, porque Jesus já abriu a porteira para a gente ter relacionamento com o Pai, mas naquela época, a galera não tinha um relacionamento direto com Deus. E ainda assim, Davi buscava constantemente ao Senhor. E aonde que eu quero chegar com isso? Falando sobre intimidade com Deus, a gente vem aqui no MAG, a gente se derrama, a gente louva, a gente chora, a gente dá risada, a gente fica procurando um arrepio na espinha, fica procurando aquele frio na barriga e quer cair, quer girar e quer dar mortal para trás. Cara, isso é importante, tá? Isso é válido, isso Deus se manifesta de diversas formas, de maneiras muito sobrenaturais. Só que não é isso que nos mantém enraizados, tá? Isso é completamente manifestação do Espírito Santo, como acontece em Atos 2, por exemplo. Mas não é isso que mantém as nossas raízes fincadas, cravadas no nosso coração, na palavra. Tanto que a gente vê aqui o exemplo de Davi. Ele já tinha uma vida de comunhão com Deus, ele já tinha uma busca constante por Deus, ele já conhecia a palavra, ele já orava e ele nem tinha acesso ao Espírito Santo. Imagina a gente que tem e não faz às vezes. Não é um absurdo isso? Ainda conversando um pouquinho sobre esse tema, eu citei Atos 2. No Atos 2, né, que foi o dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre os discípulos, a palavra fala que eles se trancaram numa sala e eles buscaram era 40 dias, se eu não me engano. Vamos abrir aqui rapidão. Espera aí.
Vamos pegar na Bíblia para vocês não acharem que é ideia minha, tá? Tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Atos 2 aqui, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, um vento muito forte, encheu toda a casa no qual estavam assentados. Ou seja, o sobrenatural que eu estava comentando agora. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Tá, isso daqui é Pentecostes, mas cadê os dias aqui? Enfim, não vou ficar procurando agora para não perder tempo, mas, se eu me recordo bem, eram 40 dias que eles ficaram naquela sala orando e buscando o Espírito Santo. Isso não é uma regra, tá, galera? Pode ser que com você seja na hora, pode ser 4 dias, pode ser 40 dias, como pode ser 400 dias. Mas, o que eu quero dizer com isso? Tem gente que ora um dia, ora 2, não aconteceu nada. Não vou mais orar, não vou mais ler. Cara, os próprios discípulos que andaram com Jesus tiveram que esperar mais de um mês para receber isso, para ver um sobrenatural acontecendo. E às vezes a gente não vê em um culto e fala, isso não é para mim, isso daí não existe. A gente tem que estar enraizado, independente de qualquer coisa. E a gente estando enraizado também, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando a gente começa a desfrutar dos dons dele, a presenciar o sobrenatural. Galera, só para deixar claro, eu sou muito a favor do sobrenatural, eu amo o sobrenatural, mas não é a base do sobrenatural que a gente tem que viver, tá? É a base do nosso relacionamento íntimo com o Pai. E quando a gente recebe, essa porção do Espírito Santo, é algo muito sobrenatural. E às vezes a gente acha que já é o suficiente. Já fui batizado, agora está de boa, não preciso mais ler, não preciso mais orar, não preciso mais buscar. E de novo, os próprios discípulos que presenciaram aquele sobrenatural em Atos 2, depois, de novo, em Atos 4, um pouquinho mais para frente, eles tiveram que buscar de novo e o Espírito Santo foi manifesto de novo. Então é uma busca constante. É algo que a gente tem que ter ali. Todo dia eu quero mais da palavra, todo dia eu quero mais de Deus, todo dia eu vou orar para que meu amigo, para que minha família, para que aquele parente se converta, tenha uma experiência com o Espírito Santo. Todo dia eu vou orar para que aquele pecado de estimação que está me corroendo por dentro, ele saia, ele vá embora. A intimidade com Deus é algo constante. É algo que a gente tem que viver, é um estilo de vida. Não é um negócio que eu vou fazer uma vez e tá beleza, vou fazer por uma semana e já tá bom. Caramba, tô há um mês lendo a Bíblia e orando todos os dias, você acredita? Cara, glória a Deus, agora faz pro resto da tua vida isso. É assim que a gente consegue intimidade com Deus. Construir uma vida no secreto é crucial no nosso processo com o Senhor, pois é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para que os frutos durem. E aí, beleza, Luan, você está falando aí de orar, de buscar a Deus todos os dias e tudo mais, e nos enraizarmos nele, independente se vai vir um calor no meu corpo ou não, como foi com Davi. Davi passou a vida inteira dele buscando Deus, sem que o Espírito fosse manifesto na vida dele. Mateus 6,6. É assim que a gente se encontra com o Pai. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o Pai que te vê em secreto o recompensará. A primeira razão
para a gente encontrar Deus no secreto, para a gente ter um lugar secreto. Assim como foi na vida de Davi, em que ele pastoreava, estava no campo, foi ungido rei de Israel. Imagina, você acabou de ser ungido rei de uma nação. O que você vai fazer depois disso? Qual que seria a tua reação? Para pensar aí depois. Para pensar rapidinho aí. A reação de Davi foi: pô, minhas ovelhas lá, cara, tenho que voltar para lá. Tenho que orar lá de novo. Tenho que gastar meu tempo com Deus mais um pouco. Porque o coração dele estava firmado com o Senhor, estava alinhado com o do Pai, porque ele buscava Deus no secreto. E a primeira razão para a gente buscar Deus no secreto é porque é no secreto que a gente encontra Ele. Como a gente acabou de ler aqui, Mateus 6,6. Então o Pai que te vê no secreto o recompensará. E isso é algo muito importante, tá, galera? Essa oração no secreto, essa busca no secreto. Inclusive, eu tive até uma experiência dessa hoje, porque eu estava vendo a palavra, estava estudando aqui o material, e eu peguei para fazer isso na sala ali, durante a tarde. Fui meditando em tudo isso, fui lendo tudo, fui anotando e tudo mais. E eu estava na sala, e a Ju estava do meu lado, e enquanto eu ia preparando essas coisas, a Ju ia fazendo as coisas dela. Foi brincar ali com o gimbal, ficou assistindo série e tudo mais. E, cara, eu estava lendo material, e eu ficava tipo, tá, Deus, beleza, mas e aí, né? Me dá algum direcionamento, né? Me revela alguma coisa, vai, conversa comigo, né? Como que eu faço isso aqui? Como que você quer que eu faça ali na hora e tudo mais? E ficou meio travado assim, eu li, estudei, anotei, mas sabe quando você sente assim que não flui, que não passa do teto, parece o negócio? E aí depois, num outro momento, em outro horário, eu peguei e fui sozinho ver o material. Me fechei num quarto, fiz isso daqui que Mateus 6,6 mandou. Me fechei num quarto, comecei a estudar o material de novo. E naquele momento ali, sozinho, eu e Deus, começou a vir aqui um monte de parada que eu anotei aqui. Então esse é um exemplo na prática, um testemunho que aconteceu comigo hoje. A gente deve buscar Deus no secreto, porque é no secreto que a gente encontra Ele. E Deus, Ele literalmente nos criou para termos relacionamento com Ele. Deus literalmente nos criou para termos relacionamento com Ele. Em Gênesis 2, o ser humano ele é criado, a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 3, é relatado que o pai ele andava pelo jardim, procurando o homem e a mulher e chamava por eles. Olha isso. O próprio Deus vinha no jardim, andava para ter relacionamento, para conversar, para trocar ideia, para dar risada. Cara, Deus deve ter um senso de humor muito massa. Eu sei que Ele tem. Deus é gente boa pra caramba. E Ele vinha no jardim conversar com Adão e Eva e chamava por eles. E é isso que Deus faz todo dia com você também. Ele te chama para você ir para o seu secreto, para conversar com Ele, para trocar ideia com Ele, para dar risada com Ele, para chorar com Ele, para contar como foi teu dia, para contar dos seus problemas, para contar das suas conquistas. Isso é relacionamento com o Pai, é como um amigo, é como um pai. Deus te convida todos os dias para passar tempo com Ele. Em Marcos 3:13, Jesus chama os seus discípulos para ficar com Ele. E diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis. Os que vieram para junto dele, escolheu 12, designando-os apóstolos,
para que estivessem com ele e o enviassem para pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. A intenção de Jesus nessa passagem com os apóstolos era de comunicar para eles quem ele era e como ele fazia as coisas. Jesus, quem eu sou e como eu sou. Venham ficar comigo e deixe-me mostrar. Era isso que Jesus queria, essa conexão íntima com os apóstolos. E tudo na nossa vida deve nascer dessa relação com Jesus e de amor a Deus, do amor que nós temos por Deus. Deus deseja se aproximar de nós e revelar o seu amor. E esse é um dos primeiros ingredientes que devem ser colocados nas nossas vidas. Tem uma passagem que fala, cara, não vou lembrar agora o endereço dela na Bíblia, mas que a gente só consegue amar, você só consegue amar teu pai, tua mãe, você só consegue amar seus amigos, eu só consigo amar a minha esposa porque Deus me amou primeiro, porque Deus amou, porque Deus ama. Então esse é o elemento assim principal para a gente ter uma caminhada com o Senhor. É o amor a Ele, o amor a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente não anda pelo nosso egoísmo, pelas nossas vontades, a gente não anda tentando fazer as coisas na força do nosso braço. Quando a gente ama a Deus, a gente entende que Ele é soberano sobre todas as coisas, que a vontade dEle é soberana sobre todas as coisas e que há um propósito para todas as coisas, nas coisas ruins e nas coisas boas. E se essa conexão com Jesus não for desenvolvida em nossas vidas, as nossas raízes jamais serão saudáveis. Tudo em nossa vida deve nascer da revelação do amor de Deus por nós. E Ele nos convida para ter essa intimidade com Ele, né? Ele nos convida para isso. E muitos cristãos se empolgam, né, com essa ideia de intimidade, de ser usado por Deus. Hoje eu até estava conversando com um amigo que Deus ele usa os disponíveis. Às vezes tem muita gente muito mais capaz do que eu e que você para fazer qualquer coisa. Mas às vezes essa pessoa que teoricamente seria mais capaz e tem mais estratégias, mais ferramentas para fazer algo para Deus, às vezes ela só não está disponível para Deus. E Deus usa e capacita os disponíveis. Imagina Moisés. Moisés libertou a nação do Egito. Um cara foi contra o exército inteiro do Egito, que era a potência mundial daquela época. E ele não sabia nem falar. Ele era gago. Se isso não é capacitação de Deus e um cara disponível falando que vai seguir Deus aonde Deus estiver, eu não sei o que é. Deus ele nos convida para a intimidade. Conforme nós vamos ficando mais íntimos dele, Ele vai nos usando. Vai nos usando para evangelizar, para curar, para provocar milagres, maravilhas. Assim como Jesus disse que nós faríamos. Expulsar demônios, salvar vidas que estão indo para o inferno. E muitos cristãos se empolgam com essa ideia de serem usados por Deus para transformar o mundo e andam por aí, cheios de energia, gritando por avivamento. E claro, cara, não tem nada de errado com essa empolgação, com esse entusiasmo, tem que ter, faz parte, tem que ter. Deus é um Deus alegre, claro que a gente tem que sair por aí cheio de energia. Mas não é somente gritando que a gente vai fazer o avivamento chegar.
a gente precisa de uma estratégia vinculada à nossa paixão. Da mesma maneira que o diabo tem as estratégias dele para nos enganar e nos tirar do caminho de Deus, Deus também tem a estratégia dele para estar trazendo a gente para mais perto dele. E a coisa mais estratégica que a gente pode fazer com a nossa vida é plantar ela no secreto com Deus. Tem uma frase muito interessante da Rainha Elizabeth, que ela disse uma vez que ela tem mais medo de um crente de joelho do que de um exército inteiro contra ela. Olha o poder da oração. Isso a gente falando no natural. No sobrenatural, isso é muito mais forte ainda. A palavra fala que se a gente tivesse noção do poder que a nossa oração tem, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente podia comandar as montanhas. Falar, ó, vai para aquele lado ali, a montanha vai para o outro lado e a montanha vai. Com um grãozinho de mostarda, pequenininho. Então a coisa mais estratégica que a gente pode fazer por Deus é plantar a nossa vida no secreto com Ele. Não somos apenas chamados a trabalhar para Deus, mas também somos chamados a amá-lo com tudo o que somos. E Jesus disse isso para Marta, quando mostrava que Maria tinha escolhido a melhor parte. Eu quero ler esse texto com vocês, que está lá em Lucas 10, 38. É isso mesmo, Lucas 10, 38. Diz o seguinte: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga a ela para que me ajude. E respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. E essa boa parte não lhe será tirado, não será tirado de nós, se nós escolhermos ficar constantemente aos pés de Jesus. Há certas coisas que o Senhor Ele quer liberar sobre nós, mas Ele só fará isso no secreto, aos pés dEle. E vamos dar uma olhada aqui na história de Jeú. A história de Jeú está no Antigo Testamento e ela demonstra como que um encontro íntimo com Deus muda a trajetória de uma nação, de um país inteiro. Só para contextualizar, os anos que acontecem esse momento de Jeú são os mais sombrios da história de Israel, foram os piores anos na história de Israel. Foi quando Acabe e Jezabel introduziram para o povo de Deus a idolatria, a imoralidade, a violência em meio ao povo. E Elias, o profeta da época, confrontou eles muitas vezes, mas sem resultado, sem mudança da parte deles, de tudo isso que eles estavam fazendo errado. Então, quando Jeú foi ungido rei, Acabe ele já estava morto e seu filho havia assumido o trono. Mas Jezabel ainda reinava na cidade de Jezreel. Havia uma promessa clara da parte de Deus para com Elias, que Jeú traria justiça à terra, e isso estava para acontecer. Eliseu, o sucessor de Elias, vê isso acontecer lá em 2 Reis 9:1. 2 Reis 9:1.
Vai abrindo aí sua Bíblia rapidão. Segunda Reis 9:1 diz o seguinte: Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramate-Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala à parte, longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a sua cabeça e declare: Assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei de Israel. Em seguida, abra a porta e fuja, sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade e, ao chegar, encontrou os comandantes dos exércitos reunidos e disse: Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. E ele respondeu: Para ti. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. E você dará fim à família de Acabe, seu senhor. E assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos de sexo masculino de sua família em Israel. Seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei de Jeroboão, filho de Nabate e Adibasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Olha isso que interessante. Quando Jeú saiu do seu encontro, na sala à parte da sala interna, e contou aos seus companheiros tudo que o profeta havia lhe dito, todos saíram e cavalgaram até Jezreel, onde mataram os reis de Israel e de Judá. Sob o comando de Jeú, os servos de Jezabel a atiraram pela janela e ela morreu. Então, em apenas um dia, o governo que havia feito mal ao povo foi deposto e um governo de justiça foi instalado em seu lugar. Olha que doido, em apenas um dia, todo o governo que estava fazendo o povo de Deus sofrer foi aniquilado e foi instaurado um novo reinado. Essa história, do ponto de vista de Jeú, quando o profeta Eliseu chamou ele para a sala interna, para a sala à parte dos companheiros, Jeú não sabia que ia transformar a sua nação em apenas um dia. Foram anos de escuridão para o povo e Jeú não imaginava que isso poderia acontecer tão rápido. Essa passagem até tem a ver com o que eu estava falando mais cedo, que não existe uma regra quando a gente busca a Deus. Estou buscando por um dom específico do Espírito Santo. Cara, busca até você receber. Se isso vai demorar um dia, como foi com o Jeú, 40 dias, como foram com os discípulos, 40 anos, como foi com o povo que murmurava, mas receberam, os filhos deles, né? Isso só Deus sabe, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Assim como Davi fazia dele, e foi o maior rei que Israel já teve. Para Davi, essa sala interna onde Jeú teve esse encontro com essa palavra de Deus, era o campo. Para João Batista era no deserto. Jesus, ele escolhia a sua sala sempre que podia. Como ele transitava muito, durante as madrugadas ele se retirava num canto sozinho
e ia conversar com o pai. E regularmente ele encontrava esse lugar onde pudesse ficar só. Na sala interna, Jeú primeiro, ele captou o coração do pai, de Deus, para a nação e depois respondeu ao convite, para desempenhar um papel nesse plano. Da mesma forma, sei que a nossa nação pode ser transformada. E agora, já para ir finalizando, pode subir a banda aqui. Eu quero convidar vocês a refletir mais uma vez sobre a sala interna de vocês, sobre, como a gente citou aqui, né? No caso de Davi era o campo, no caso de João Batista era o deserto, no caso de Jesus era qualquer lugar onde ele pudesse ficar sozinho. E vocês já definiram essa sala separada, essa sala interna? Essa sala onde é você e Deus buscando o relacionamento com o Pai, buscando o coração de Deus, buscando uma unção nova, buscando mais do Espírito Santo, assim como os discípulos fizeram. Eles vivenciaram algo sobrenatural em Atos 2, mas eles provocaram algo sobrenatural de novo em Atos 4. O sobrenatural é incrível. Mas você tem vivido para Deus buscando sensações ou buscando um relacionamento íntimo com o Pai? Como Davi fez antes de receber o Espírito. Davi buscava constantemente, ele nem tinha a oportunidade que nós temos hoje de ter livre acesso a Deus. É interessante até que Davi, lembrei disso agora, em Salmos tem uma passagem que fala que Davi, ele está agradecendo a Deus pelas palavras de Deus. Na época de Davi, Jesus não tinha vindo ainda. Jesus é descendente de Davi, inclusive. Então não tinha aqui os evangelhos, não tinha todos os milagres de Jesus, não tinha a história de Jesus, tinha as promessas, as profecias. Mas não tinha de fato acontecido como aconteceu e hoje nós estamos aqui. E Davi, ele lia os 5 primeiros livros da Bíblia e ele falava: Deus, como a tua palavra é incrível. Deus, como eu amo a sua palavra. E o cara estava lendo tipo Levíticos, tá ligado? Se você lê a Bíblia, eu sei que você pegou essa piada. Mas é isso, Davi, ele tinha uma paixão pela palavra de Deus, que muitas pessoas acham chata. Muitas pessoas falam: eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Tudo bem, pode ser que dê, mas leia do mesmo jeito. Ora para Deus tirar esse sono, pede para Ele te dar a revelação da palavra dEle. Mas se encontre com o Pai no íntimo. Existem lutas que acontecem, que têm acontecido, e que muitas vezes a gente está só como espectador, quando na verdade Deus chamou cada um de nós para sermos personagens ativos nessas batalhas. Ainda estava conversando com um amigo